Fala galera, Trojan aqui novamente. E como sempre, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Eu decidi voltar com tudo usando o vídeo que mais fez o canal subir. Hoje vamos falar sobre os níveis de poder dos servos de Fate Stay Night, do mais fraco ao mais forte, em um ranking bem atualizado. Então segue comigo depois da intro. Galera, antes de começarmos o vídeo, vale ressaltar que os critérios serão os mesmos do vídeo antigo, onde, por exemplo, vou considerar todos os feitos nas 3 rotas de Stay Night, ou seja, rota da Saber, rota da Rin e a rota de Ravensfield. Vou considerar o Hassan do braço amaldiçoado e, diferente da última vez, vou considerar o Angra Mainyu no top, porque sim, minha opinião é o que importa. Sem mais delongas, só vamos! Com o 10º lugar temos Angra Mainyu, servo da classe Avenger. Os servos geralmente têm menções de serem os mais poderosos de uma determinada época, mas o Angra Mainyu é só um azarão infeliz que se tornou um servo. Dentre todos os servos que podem ser invocados numa guerra do Santo Graal, Angra é dito como o pior que pode ser invocado. Ele é conhecido como toda a maldade do mundo, porque durante em vida era alguém normal. E eu vou contar sua história em um Contos do Trajan, simplesmente porque sim. Dentre suas habilidades, é dito na própria obra que o servo mais fraco de todos já consegue esmagar crânios humanos com extrema facilidade, o que de fato Angra pode fazer. Ele é um portador de maldições e pode usar maldições bem básicas em seus oponentes, porém, em atributos físicos, ele é mais fraco até mesmo que magos medianos, e isso é mostrado quando ele, em Fate Hollow Ataraxia, levou um pau sem precedentes de vários outros servos e até magos, cara. É insano demais a surra que ele leva. Além de não ser um bom lutador, seu rogo é um tanto interessante. Seu fantasma nobre é Verk Avesta, um rogo anti-unidade em que basicamente ele recebe todos os danos possíveis do oponente, e esse dano é refletido diretamente na alma do seu alvo. Esse rogo pode parecer poderoso, o que de fato, em circunstâncias normais, era para ser, mas tem algumas inconsistências que fazem ser um dos rogos mais fracos e inúteis de todos os tempos. Primeiro que Angra Mainyu fica completamente paralisado e não pode se locomover. Segundo que para o rogo fazer efeito, ele tem que receber o ataque e sobreviver. E se não tancar o ataque, morrendo ou desmaiando, seu rogo não funciona. Se ele tivesse uma habilidade de regeneração, até ia, claro, até ia. Mas o cara é um ser humano completamente normal, com uma força só sobrenatural, o que é normal para um servo. Mas, com todos esses probleminhas, essa pobre alma ocupa o nosso 10º lugar. Aliás, apesar de ter possuído o Santo Graal, o poder que ele tem na posse do Graal não afeta seu poder como servo. E o servo e o espírito são entidades separadas e ditas como diferentes. Com o 9º lugar, temos Hassan do braço amaldiçoado, servo da classe Assassin. Ele apareceu em Ravensfield e logo que apareceu, eliminou Caster junto de seu amado, onde ela foi pega de surpresa e completamente desprevenida, já que ele tirou o uso de Soitiro para chantagear a Medea. Logo após isso, ele lutou com Lancer e o eliminou também, mas já tinha planejado tudo com antecedência, como foi afirmado por Kirei durante sua conversa com Shirou, que Lancer nunca seria derrotado em circunstâncias normais. Assim como todas as outras faces de Hassan, Hassan do braço amaldiçoado possui um rogo chamado de Zabania, que é diferente para cada uma das faces de Hashashin. O braço amaldiçoado pode tocar seu oponente no peito, e assim que o toca, pode espelhar o coração do oponente na palma de suas mãos, onde ele pode destruir o coração do seu alvo, mesmo que ele não esteja tocando diretamente. Ele demonstrou uma habilidade que o torna imune a poderes de vento, onde conseguiu resistir aos poderes de vento usados por Arturia. Ainda no segundo filme, quando estava prestes a eliminar Shirou, ele foi parado por Ryder,
tomou um pau e foi forçado a fugir. No terceiro filme, ele lutou sozinho contra Kirei, mas não foi bem sucedido, onde além de Kirei ser imune a maldições, Hassan aprendeu como mulher de traficante costuma apanhar, simplesmente levando uma surra sem dó de Kirei e sendo forçado a fugir mais uma vez. Não muito tempo depois, ele foi eliminado por Sakura com muita facilidade, sendo assim, por possuir um fantasma nobre poderoso, mas com uma série de requisitos que precisam ser cumpridos para funcionar, além de que só venceu suas lutas com estratégias sujas, Hassan ocupa o nosso 9º lugar. Com o 8º lugar temos Medea, serva da classe Caster. Medea é uma psicótica apaixonada com sérias crises psicóticas também, o que acabou fazendo ela ser responsável por vários acontecimentos em Unlimited Blade Works. Medea é uma feiticeira extremamente poderosa. Dentre os vários casters ao longo da história, de acordo com as fontes de fora da guerra de Fuyuki, a capacidade de Medea de criar encantamentos está no top 5 de todos os tempos entre os casters, o que não é pouca coisa. Ela é uma habilidosa usuária de magia, podendo usar diferentes atributos mágicos, como fogo, vento e por aí vai. Ela demonstrou poder criar esqueletos para auxiliá-la em combate, como mostrado quando ela invadiu a igreja de Kirei em busca do Santo Graal. Aliás, uma das suas magias mais OP é a distorção espacial, onde ela deixa seu oponente completamente paralisado numa cúpula que afeta diretamente o espaço. E se o oponente não tiver uma boa defesa mágica, dá ruim. Assim como deu ruim com Archer. Ela demonstrou poder criar barreiras capazes de aguentar grandes impactos. E também de criar todo tipo de estratégia, onde ela se mostrou capaz de sequestrar Shirou sem nem mesmo Arthur perceber. Ela lutou com Archer e no começo a batalha estava bem equilibrada, onde uma hora Archer batia e na outra Medea apanhava. Sério, eles tiveram um início de batalha bem equilibrado, mas Archer usou sua Kaladborg e feriu gravemente uma Medea que estava bem um tanto surtada, o que a forçou a fugir. Em determinado ponto da obra, ela chegou a ter o controle por um curto período de tempo de 3 servos, sendo eles Archer, Saber, de forma forçada, claro, e falso Sasaki. Seu rogo é do tipo anti-Magiacraft e se chama Holy Breaker. Esse rogo permite a ela quebrar o efeito de todo tipo de magia, desde que ela encoste o seu punhal onde está a magia, claro. Cara, apesar dela ser muito poderosa durante a obra, o que realmente a tornou fraca foi o fato de Soichiro, seu mestre, ser um assassino e não um mago, o que forçou Medea a tomar mana dos outros à força, de forma que na realidade, em seu máximo, ela era um servo de só um rank mediano, mas acabou ficando muito mais forte que isso, ocupando assim o nosso 8º lugar, dando a ideia de que em Fate, Star Knight, ela realmente estava muito mais poderosa do que era para ser, só que na realidade era um servo de rank mediano, como afirmado muitas vezes em outras obras da série. Em 7º lugar temos Sasaki Kojiro, servo da classe Assassin e o maior porteiro que já existiu. Sasaki não é um espírito heróico normal como todos os outros, mas sim um espírito heróico imaginário, onde possui o nome e a aparência do verdadeiro Sasaki Kojiro, que na verdade é um Saber. Sasaki é alguém que elevou sua esgrima no auge. Durante toda a sua vida, ele se dedicou a aperfeiçoar sua arte de espada até o limite, passando por vários eventos, como sua luta com Miyamoto Musashi. Diferente de outros servos, que possuem armas como seu rogo, Sasaki tem como fantasma nobre a sua esgrima, que foi aperfeiçoada ao limite da perfeição. Ele possui uma técnica secreta de espada que ele treinou por toda a sua vida quando tentava alcançar uma dorinha com a sua katana. E até hoje eu acho isso intancável, cara. Ele realmente passou toda a sua vida para tentar bater uma dorinha. E no final, isso valeu super a pena, de fato. Sasaki tem como rogo Tsubamegashi, um corte multidimensional, onde um único corte equivale a 3. Não entendeu? Vou lhe explicar. É muito simples. Quando ele vai cortar seu oponente, não é como se uma única lâmina fosse atingir, mas sim 3, já que durante a técnica, ele usa uma velocidade praticamente instantânea, mudando a direção da espada, o que é literalmente impossível de desviar,
já que é como se ele estivesse atacando 3 lugares ao mesmo tempo. Sasaki deu um combate de respeito a Saber, batendo de frente com ela. Ele foi invocado por outro servo, no caso Medea, e isso é algo que o torna bem limitado em questão de poder. Só para termos uma pequena noção, ele é usado como porteiro do Templo Ryudo, justamente por não poder sair de lá, e o limite de onde ele pode sair da entrada do templo é até a metade das escadarias de lá, ou seja, o cara tem um ângulo de combate muito complicado. Em sua primeira aparição, ele trocou golpes com Saber, se mostrando nivelado e algumas vezes até superior. E Saber estava indo embora com Shirou, e Archer estava prestes a matá-la, e ele trocou golpes com Archer como se não fosse nada, apesar de que a sua katana ficou bem entortada no processo. E vale ressaltar que mesmo ela estando bem danificada, ele quase venceu Arthur em seu embate final. Apesar de que suas lutas foram quase todas inconclusivas, ele praticamente humilhou a Saber e em ambas as lutas ele foi eliminado por ela, o que não diminui em nada seus feitos, mas por ser completamente limitado em ações e não ter de fato eliminado um oponente poderoso e não ter feito praticamente nada, além de ser um porteiro, a obra toda, o nosso querido porteiro ocupa o nosso 7º lugar. Em 6º lugar temos Medusa, serva da classe Rider. Cara, eu acabei upando demais o nível da Medusa no primeiro vídeo, mano. Medusa foi uma serva bem subestimada em Star Knight. Na Rota Fate e na Rota Rin, ela deixou muito a desejar. Mas dentre seus feitos estão lutar e quase eliminar Shirou, bater de frente com Artúria, antes dessa usar o seu fantasma nobre, mas após usar seu rogo, ela foi eliminada por Artúria sem muitas dificuldades. Em Ravensfield é onde ela realmente mostrou seu potencial, com seu poder monstruoso. Tirando sua venda, a Medusa é capaz de petrificar tudo aquilo que vê, usando seus olhos místicos da petrificação, que se mostraram fortes o suficientes para petrificar Archer parcialmente. Como Shirou estava prestes a ser eliminado por Hassan, ela imediatamente apareceu e forçou o Assassin a recuar. Após Sakura ser possuída pelo Graal, Medusa se uniu a Shirou para resgatá-la. Chegando ao local do combate, eles se depararam com Artúria, que estava sendo contaminada pela essência maligna do Graal. E o que apareceu que seria um massacre, na verdade foi surpreendente. Medusa mostrou a Artúria que Rider não é só bom andando de pocotó, mas é bom também na arte da porrada. Ela se mostrou incrivelmente poderosa com seu rogo, chamado de Bellerophon, um rogo anti-exército que nada mais é que um Pegasus com poder destrutivo absurdo, capaz de rivalizar com a Excalibur de Artúria, e essa mesma técnica foi facilmente rebatida por Medusa, que mais tarde demonstrou um poder impressionante. Apesar disso, ela precisou do suporte de Shirou para conter temporariamente Artúria. Logo após a batalha, ela ficou incapaz de lutar momentaneamente. Vale ressaltar que, comparado à sua luta contra Heracles, Artúria estava sem boa parte de seus poderes. Isso ocorre dado ao fato de que Sakura estava focada na ressurreição de Angra Mainyu e estava focalizando toda a sua energia mágica no receptáculo do Graal, o que deixou Artúria completamente vulnerável, já que ela não estava sendo abastecida com mana e teve que usar pequenos resquícios do que Sakura deixou. Outra coisa que vale ressaltar é que a própria Medusa estava bufada pela mana da Sakura, visto que o contrato de ambas não havia sido rompido. Todo aquele poder de Medusa não era unicamente seu, mas grande parte veio do buff dado por Sakura, fazendo assim ela ocupar o nosso 6º lugar. Em 5º lugar temos Ku Chunlai, servo da classe Lancer. Assim como Hassan, Chunlai possui uma técnica insta-kill, onde um único acerto elimina seu oponente. Ele tem como rogo a lança Geiborg, um rogo anti-unidade e anti-exército também. Geiborg é uma lança que inverte causa e efeito. Se não entendeu, vou explicar desde o princípio. Se o oponente estiver no alcance da distância do Brasil a Estados Unidos, por exemplo, desde que tenha o alvo traçado, Chunlai pode usar sua lança para acertar seu oponente diretamente no coração. E os danos que essa lança causa são quase impossíveis de serem curados com magia normal, de forma que mesmo Artúria foi incapaz de se curar de uma ferida causada pela Geiborg, já que ela anula a regeneração. Em sua primeira aparição, ele bateu de frente com Archer,
Mais tarde, ele lutou com Saber, causando nela um ferimento incurável, mas o combate não foi levado até as últimas consequências. Após Berserker ser eliminado por Gilgamesh em Unlimited Blade Works, a mando de Kirei, Lancer se aliou a Shirou e Rin. Ao invadir a igreja que Caster tinha tomado, Lancer iniciou sua luta com Archer, revelando que Kirei ordenou ao mesmo que desse um fim em Archer. De início, Archer mostrou saber os movimentos de Ku, mas Two-Line também tinha suas cartas na manga, mudando o estilo de ataque com a Geibori, sendo capaz de transformá-la de um rogue focado em assassinato para um focado em destruição, onde ao arremessar sua lança, ele causa uma destruição imensa, mas isso afeta o seu poder, perdendo a capacidade de inverter a causa e efeito. Apesar de não ter eliminado Archer, ele mesmo admite não fazer isso por pura falta de vontade, ou seja, se ele quisesse matar ali, ele matava mesmo. Ele acabou sendo eliminado por Hassan, que trabalhou junto com o receptáculo do Graal para eliminá-lo. Acabou que ele foi morto de forma covarde, sem nem mesmo reagir, já que Hassan já tinha previamente preparado o campo para eliminar Lancer. Ele também se mostrou muito versado em runas mágicas, sendo qualificado para a classe Caster por isso, mas nunca as utiliza em combate, não enquanto Lancer. E cara, eu acredito que na primeira versão desse vídeo eu fui muito injusto com o Two-Line e não dei a posição que ele merecia. Isso porque durante toda a obra ele realmente poderia vencer a guerra de Fuyuki, mas Kirei simplesmente tomou o controle de Lancer e forçou selos de comando nele, como impedir que ele lutasse em seu máximo ou que usasse seu fantasma nobre em batalha, o que o deixou muito limitado. Fazendo assim, ele ocupar o nosso quinto lugar. Em quarto lugar temos Arturia Pendragon, serva da classe Saber. Arturia tem uma bagatela de feitos impressionantes. Em sua primeira aparição em Fate Zero, ela bateu de frente com Diarmuid. Nesse mesmo combate, ela teve uma de suas mãos seladas e incapazes de serem usadas, o que a impossibilitou de usar seu rogo, mas não parou de lutar com seres poderosos como Gilles de Raiz, um psicopata doente que ficou obcecado por sua beleza e constantemente ia atrás dela. Arturia tem como uma de suas habilidades o ar invisível, que é como uma bainha para Excalibur, para assim esconder a sua identidade. Mas o ar invisível não para por aí. Essa técnica permite a Arturia ter uma poderosa, porém limitada, manipulação do vento, como criar furacões, pequenos tornados e usar o vento para criar uma espécie de propulsor para aumentar o poder de seus ataques e até a sua velocidade. Seu rogo se chama Excalibur, um rogo anti-fortaleza e é um dos mais poderosos se tratando de poder destrutivo, e com um único golpe foi capaz de eliminar Gilles de Raiz, que estava transformado em um polvo gigantesco. Enquanto enfrentava Iskandar, o rei dos conquistadores, ela se mostrou capaz de destruir a carroça de bois, que nem mesmo Lancelot, com toda a sua força, conseguiu arranhar. Mais tarde, ela lutou e venceu Lancelot Berserker, que era poderoso o suficiente para desafiar Gilgamesh. Ela lutou inicialmente com Archer e com Lancer, mas a luta não foi levada até as últimas consequências por ambos. Ela se mostrou capaz de lutar brevemente com Gilgamesh na Rota Fate, mas ele usou a EA e a derrotou facilmente. Além de tudo, Saber tem o uso da Avalon, bainha da Excalibur, que confere ao seu portador Juventude Eterna, além de uma regeneração muito roubada, chegando ao ponto em que ela é capaz de bloquear ataques da EA do próprio Gilgamesh. Ela lutou com Sasaki e o eliminou, mas não teve muitos feitos puramente seus em combate. A maior parte de seus feitos foi quando ela estava possuída pelo Santo Graal, mas aquilo que vimos era só uma Saber mais fraca e com muito mais mana, e por esse motivo ela ocupa o nosso quarto lugar. Com o nosso terceiro lugar, temos Heracles, servo da classe Berserk. Sério, cara, Heracles é absurdo e tem feitos incrivelmente notáveis, como lutar com Arturia no mano a mano e a vencer. Claro, aqui Arturia estava sendo limitada pelo Shirou, mas não tira o mérito dele. Ele também lutou com Archer e Archer deu um imenso trabalho na Rota Fate. Ele lutou com ambos ao mesmo tempo, em Unlimited Blade Works, e após isso ele lutou sozinho com Archer e o eliminou. Heracles possui uma resistência física quase imensurável, onde aguentou a Kalad Borg 2 no peito, e vale ressaltar que esse rogo é facilmente anti-exército. O rogo de Heracles
se chama God Hand. Esse rogo permite que ele possa ressuscitar 12 vezes após ser derrotado em batalha, ou seja, é necessário eliminar o Hércules no mínimo 13 ou 14 vezes, contando com a sua vida normal. E se quiser apagar ele de vez, o que é bem difícil, precisa ainda lidar com a sua ressurreição final, onde ele abdica de vez da sua divindade e aumenta muito a sua força. E mesmo Gilgamesh, com seus portões da Babilônia, teve dificuldade em o eliminar. Ele deu muito trabalho para Gilgamesh. Isso foi afirmado pelo próprio Rei dos Heróis, que ele era um oponente temível e formidável, chegando em um momento bem específico da luta em que Hércules fez Gilgamesh tremer na base e quase o mandou de comes e bebes, mas o Rei dos Heróis reagiu muito rápido e o eliminou de vez. Em Ravensfield, ele infelizmente não demonstrou muita coisa, onde lutou com Arthúria na sua forma Alter, mas não podemos chamar aquilo de luta, já que Arthúria na sua forma Alter deu um sacode tão grande em Heracles que chegou a dar dó. Hércules só apanha, coitado. Vale ressaltar que a pele de Heracles é mais resistente que o aço, e como bônus do seu rogo, ele só toma dano de ataques de rank A para cima, e uma vez que recebe o dano, ao ressuscitar, ele se torna mais resistente e após isso fica imune ao dano que derrotou anteriormente. Ou seja, ou você tem que aumentar o poder do ataque a cada porrada que der, como Arthúria Alter fez, ou ter um grande arsenal de armas capazes disso, como é o caso de Gilgamesh, ou só usar um ataque capaz de matá-lo 13 vezes, como foi feito em Fate Go, fazendo assim com que Hércules ocupe o nosso terceiro lugar. Com o segundo e merecido lugar, temos Ymir, servo da classe Arte. Cara, eu sei que vocês ficaram muito irritados e discordam muito da minha opinião, mas ao meu ver, Archer não pega menos que top 2 nessa lista. Eu irei explicar. Vamos aos poderes e feitos de Ymir. Ele não é um servo propriamente dito, já que na realidade ele é um agente da Counterforce, e eu tenho um vídeo explicando o que é e como funciona a Counterforce. Link no card aí em cima, não tô a fim de explicar, sério, tô com muita preguiça. Dentre seus poderes temos a magia de projeção, onde ao analisar um objeto, seja uma arma ou um dispositivo, Ymir pode fazer uma cópia perfeita dele, como se fosse o verdadeiro, não possuindo nenhuma limitação nessa habilidade. Um de seus poderes mais absurdos é a Kaladborg II, uma espada que ele cria e quebra para ser usada como uma flecha. Essa flecha tem um poder de destruição gigantesco, onde foi capaz de ultrapassar as defesas de Heracles sem nenhuma dificuldade, onde além de romper suas defesas, destruiu seu corpo completamente. E foi dito que essa arma é capaz de destruir 3 montanhas inteiras, além de se mover numa velocidade tão absurda que é capaz de distorcer o próprio espaço ao seu redor. Ele também pode utilizar Kanshou e Bakuya, suas principais espadas. Elas podem aumentar seu tamanho e, consequentemente, seu poder de corte também, se tornando tão poderosas que cortaram a pele de Hércules como se fosse papel. Defensivamente, ele possui o Roaias, um rogo do tipo barreira, que é um escudo de 7 camadas, onde cada camada tem uma defesa equivalente à parede de uma fortaleza, e foi simplesmente capaz de segurar a Geiborg anti-exército de Chunlai, além de aguentar o impacto da explosão usada pelo receptáculo do Graal, e até mesmo segurar o poder da Ea de Gilgamesh ao defender Shirou. Ele lutou com Arthúria 2 vezes e mostrou vantagem nas duas. Além disso, destruiu 6 das 13 vidas de Heracles, mesmo não estando com vontade de eliminá-lo, mas sim de segurá-lo por tempo suficiente para que Shirou pudesse escapar. Ele eliminou Caster junto de Soichiro, seu mestre, sem dificuldade nenhuma. Claro, ele pegou ela desprevenida. Ele também foi o responsável por dar o golpe final em Gilgamesh durante a Unlimited Blade Works, com uma linda flechada na testa daquele mundo. Sério, eu amo Gilgamesh, mas aquela versão dele é tão lixo. Seu rogo é um dos mais insanos da obra. Ele é a Unlimited Blade Works, um rogo sem classificação, onde ao citar um cântico tão grande quanto a Thaís Carla, ele invoca uma dimensão que tem todas as armas que ele viu e copiou ao longo da sua vida, e ele pode usar elas ao seu bel prazer, podendo até criar novas armas para o seu arsenal. Gilgamesh até mesmo tentou eliminar Ymir enquanto ele estava enfraquecido, já que o fantasma nobre de Ymir é literalmente um counter natural do Gate of Babylon. Na Rota Fate, ele foi eliminado por Heracles enquanto o segurava,
No UBW, ele foi o único servo que restou, mas como Graal foi destruído, ele voltou ao trono dos heróis e no início ele se autodestruiu para entregar seu braço a Shirou. Nós temos um vídeo só falando a trajetória de Emiya, link no card aí em cima. E cara, pelos poderes insanos que ele demonstrou, além da sua capacidade de se adaptar a qualquer estilo de luta, como mostrado na sua luta contra Cult Online, onde ele simplesmente conseguiu quebrar a barreira de uma luta mostrando todo o seu potencial, já que T-Online tinha plena vantagem graças à sua proteção contra flechas, e mesmo assim ele conseguiu dar um ótimo combate a T-Online, fazendo assim ele ocupar merecidamente o nosso segundo lugar. E com o primeiríssimo lugar temos Gilgamesh, servo da classe Arte, e Gilgamesh é um dos personagens mais poderosos de todos os tempos, além de ser um dos servos mais poderosos de Fate. Ele foi o rei de Uruk, rei de todos os heróis, e foi o primeiro espírito heróico a existir. Ele possui todos os fantasmas nobres existentes, com exceção de alguns, por exemplo, os Anéis de Salomão, a Lança de Karna e por aí vai, com itens que são feitos por deuses ou de tecnologia alienígena. Mas todas as suas armas originais se espalharam pelo mundo e elas são os protótipos de cada rogo dos espíritos heróicos atuais. Em sua primeira aparição, ele deu cabo do Hassan das Sem Faces, logo após ele duelou com Lancelot, mas a luta foi interrompida por Tokiyome. Ele foi capaz também de eliminar Caster sem problemas durante um Limited Blade Works. Ele lutou sozinho contra Artúria e brincou com ela. Gilgamesh tem um fantasma nobre chamado de Portões da Babilônia, onde são vários portais com todos os seus tesouros acumulados que são arremessados no oponente como se fosse uma espécie de metralhadora. Assim, ele tem o poder de apagar um exército inteiro sem nem sair do lugar. Na Rota Fate, seus feitos são um pouco relevantes, mas ele lutou com Heracles em uma luta onde não deu tudo de si devido à sua arrogância, que é o principal fator dele sempre se ferrar em algumas lutas. O exemplo claro disso é a sua luta com Shirou, que ele tomou uma surra por pura idiotice e capricho. Gilgamesh possui a estrela que divide o céu e a terra, Ea, a espada da ruptura, que é o seu trunfo. Ela é um fantasma nobre anti-mundo que, quando usada, destrói dimensões como se não fosse nada. Em seu poder máximo, é como se o mundo estivesse sendo destruído e reconstruído várias vezes, e ela foi a responsável por dar forma ao planeta. Ele ainda consegue ver o passado, presente e futuro com seu fantasma nobre constantemente ativo, chamado de Shanakba e Muro. De acordo com o próprio Gilgamesh, ele mesmo coletou à mão os seus tesouros. Considera o Gilgamesh o servo mais poderoso de toda a história, porque ele vai além do que é ser poderoso. Ele é absoluto em questão de poder. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, até porque eu vou chorar um pouquinho editando. Tamo junto sempre, fiquem com Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de retornar, e fui!